Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião para continuar compartilhando durante este dia, nesta tarde, as bênçãos de Deus e assim ver o que está acontecendo no programa divino neste tempo final, para o qual quero ler em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11, onde nos diz da seguinte maneira, e quero ler: Vi descender del cielo a outro ángel fuerte, envuelto em uma nuvem. Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não escrevas. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão direita ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver prestes a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Como anunciou aos profetas seus servos. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para essa ocasião é o anjo forte no tempo do fim. Podem sentar, queiram ter a bondade. O anjo forte no tempo do fim. Este anjo forte é nosso Senhor Jesus Cristo vindo no último dia, no tempo do fim, do qual o reverendo William Branham foi seu precursor e ao qual lhe foi comissionado revelar a forma em que este anjo forte que desce do céu viria manifestado e o ministério que ele teria neste tempo final no meio da Igreja de Jesus Cristo e em seguida no meio do povo hebreu.
E disse o precursor da segunda vinda de Cristo falando deste anjo forte, na página 57 do livro dos selos em espanhol. E viu outro anjo forte descer do céu vestido de uma nuvem e o arco-íris sobre sua cabeça. Agora, se você notar bem, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem, diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, e seu rosto era como o sol, e seus pés como coluna de fogo. Recorda o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é o mesmo, um anjo é um mensageiro, e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Agora, podemos ver aqui que este anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, vem como mensageiro a Israel, porque é o mensageiro a Israel, porque este é o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que vem no último dia, no tempo final, para ter seu ministério a favor do povo hebreu, como mensageiro ao povo hebreu, o qual converterá o povo hebreu a Cristo, e também vem por sua igreja gentia. Ou seja, que vem para dois povos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um povo celestial, e o povo hebreu, que é um povo terreno. E este anjo forte, que é Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vindo no tempo do fim, estará cumprindo estes simbolismos do seu rosto como sol, e estará cumprindo todas estas coisas. Vejam vocês, vem vestido de uma nuvem, o arco-íris ao redor da sua cabeça, seus olhos como chama de fogo, seu rosto como sol, seus pés como colunas de fogo, e em sua mão traz um livrinho aberto, que é o livro dos 7 selos. E, em seguida, o entrega a um homem para que o coma, e para que profetize sobre muitos povos, nações e línguas. E para profetizar sobre muitos povos, nações e línguas, essa pessoa tem que ter o Espírito de Deus nele, que é quem profetiza por meio dos seus profetas. Tem que ter o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é este anjo forte que desce do céu, vestido de uma nuvem. E aqui, o anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, com o arco-íris ao redor da sua cabeça e seu rosto como o sol e seus olhos como chama de fogo, o qual põe seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e traz esse livrinho aberto em sua mão e clama, como quando ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. Os 7 trovões são a voz de Cristo falando nesta terra. Vejam vocês que os 7 trovões emitem suas vozes quando Cristo colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Porque os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo, a voz do anjo forte, emitem suas vozes aqui na terra. Ou seja, que Cristo, o anjo forte, ao descer do céu, fala aqui na terra, primeiro à sua igreja, e depois falará ao povo hebreu. E para conhecer essas coisas que são faladas aqui em Apocalipse capítulo 10, este anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, o qual é o anjo que era diferente dos demais que apareceu
Nessa nuvem, encontramos que, vejam vocês, aqui está vestido de uma nuvem formada pelos 7 anjos das 7 eras da Igreja Gentia. E ele mesmo é parte dessa nuvem. Ele mesmo forma a parte da cabeleira branca do Senhor aqui, pois essa nuvem forma o rosto do Senhor Jesus Cristo. E agora, vejam vocês como, para o último dia, este anjo, que era diferente dos demais, vem, desce do céu e ele se revela e se vela através de carne humana em seu anjo mensageiro. E por meio de carne humana, fala à sua igreja com essa voz, clamando como quando um leão ruge, porque vem como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. E quando clama, sua mensagem é esse clamor, clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. Essa é a voz de Cristo, nos dando sua mensagem final, a mensagem do Evangelho do Reino, representado na grande voz de trombeta ou trombeta de Deus, que também é a voz dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10. Agora, o precursor da segunda vinda de Cristo diz que, durante as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, os 7 anjos mensageiros estiveram soando a trombeta, ou seja, a trombeta do Evangelho da Graça, e estiveram assim sendo chamados e juntados os escolhidos das 7 etapas da Igreja Gentia. E em seguida diz: eu devolverei essa trombeta, e quando nos fala dele regressar, devolver essa trombeta, vejam vocês, a voz de Cristo, como uma trombeta, esteve em São Paulo, e depois de São Paulo, a voz de Cristo esteve em Irineu, o segundo anjo mensageiro para a segunda era da Igreja Gentia. Depois a voz de Cristo como uma trombeta esteve em Marte, o terceiro anjo mensageiro para a terceira era da Igreja Gentia. E os escolhidos dessa terceira era escutaram a voz de Cristo, essa trombeta soando o Evangelho da Graça. Depois passou de Martim a Colombo, a quarta era, e da quarta era, estando em Colombo, essa trombeta passou a Lutero na quinta era. E depois de Lutero passou a Wesley na sexta era. E depois de Wesley passou ao reverendo William Branham, o qual veio com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação. E por meio desse 7º anjo mensageiro se escutou a voz de Cristo, essa trombeta, no meio da Igreja Gentia. E agora, vejam vocês, ele diz na mensagem Festa das Trombetas, página 46 e 47 diz: notem agora, em conclusão, o mistério do 7º anjo. Estas 2 testemunhas estariam debaixo dessa trombeta. Diz, dessa 7ª trombeta, justo antes, a 6ª trombeta, justo antes da 7ª trombeta. Agora recordem, e lhes disse que eu devolveria esta trombeta. E lhes disse que eu devolveria essa trombeta. Porque do 7º anjo mensageiro passa a Moisés e Elias, que vem soando a 7ª trombeta de Apocalipse, capítulo 11 e versículo 15 em diante. Diz:
Ele disse, o que faria ele aqui em Isaías? Ele disse que a grande trombeta tocaria. A grande trombeta, não trombetas agora, festas das trombetas. Há dois deles, Moisés e Elias, para chamar as trombetas, mas que debaixo da grande trombeta a vinda do Senhor para anunciar José voltando. Vem? Todas as nações se reunirão em Jerusalém. Assim como quando José foi colocado como segundo no império ou reino do Egito, foi colocado pelo faraó, o qual o vestiu com vestimentas de príncipe, colocou um colar de ouro em seu pescoço e colocou o seu anel na mão de José, e em seguida o colocou no segundo carro e ordenou que todo joelho se dobrasse diante de José, pois José saiu por toda a terra do Egito e todo joelho tinha que se dobrar com a vinda de José. Com a chegada de José, vejam vocês, diz, capítulo 41, versículo 40 em diante diz, de Gênesis, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Agora vejam vocês como com José no segundo carro do faraó vestido de linho finíssimo e com um colar de ouro em seu pescoço e com o anel ou o selo do faraó em sua mão, se proclamou, dobrem joelho a José, ajoelhem-se a José. E quando José passava pelos diferentes lugares, todos tinham que dobrar seus joelhos e ajoelhar diante de José que estava vindo. E agora, vejam como isso é tipo e figura do que está prometido em Filipenses, capítulo 2, versículo 10, onde diz da seguinte maneira, vejamos, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui temos a promessa da vinda de Cristo para o último dia também, no capítulo 14, versículo 10 de Romanos, diz São Paulo, da seguinte maneira, diz, vamos ver, Romanos capítulo 10, capítulo 14, corrijo.
nos diz, versículo 9 em diante, vamos ler, diz: pois para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Mas tu por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Pois está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Em Isaías capítulo 45 e versículo 23, é que nos diz Deus que a Ele se dobrará todo joelho. É uma profecia para ser cumprida. Diz, capítulo 45, diz, versículo 22, olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, a minha boca proferiu com toda a integridade uma palavra que não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Aqui, vejam vocês, para a segunda vinda de Cristo, todo joelho se dobrará diante dele. E o povo hebreu dobrará seus joelhos diante dele. Agora, encontramos que entre os gentios, à medida que foram passando as eras da igreja gentia, também todo joelho se dobrou diante do Senhor Jesus Cristo, mesmo que Ele esteja no céu fazendo intercessão pelos seus escolhidos de era em era. E para o tempo final, quando Cristo terminar sua obra de intercessão no céu, Ele virá manifestado em toda a sua plenitude no véu de carne, onde Ele estiver operando neste tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, onde o mistério do sétimo selo se estará abrindo e estará se manifestando, mas para o tempo final, quando tiverem sido chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, então Cristo termina sua obra de intercessão no céu e continuará se manifestando por meio do seu anjo mensageiro, mas já em toda a sua plenitude, realizando essa reclamação de todos os que Ele redimiu com o seu sangue precioso, para assim realizar a obra de reclamação, ou seja, culminar a obra de reclamação com a Igreja do Senhor Jesus Cristo, e Cristo sair assim do trono de intercessão e ressuscitar os mortos em Cristo e transformar nós, os que vivemos, neste tempo final. E por isso é tão importante ver a vinda do anjo forte no tempo do fim, o qual vem conforme suas promessas. Primeiro, vejam vocês, se manifesta no véu de carne, que Ele usará em toda a sua plenitude. Se manifesta primeiro nas primícias do Espírito, ou seja, com o batismo do Espírito Santo, e opera por meio dele
E em seguida, à medida que passa o tempo, vai operando em uma forma mais ampla até que chega à parte culminante da manifestação de Cristo em toda a sua plenitude. E os mortos em Cristo ressuscitem em corpos eternos e nós, os que vivemos, sejamos transformados. Por meio do seu anjo mensageiro estará a trombeta final, a sétima trombeta de Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, soando para o povo hebreu. E o que é a sétima trombeta? Conforme a promessa divina para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, vejamos o que será a sétima trombeta soando no último dia. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 35 da mensagem, Cisternas Rompidas, diz assim, porque a trombeta, vamos ver. Só recordem que só são umas poucas horas de sono, ou seja, de descanso no paraíso, porque os santos não morrem, mas que dormem. Estão dormindo, ou seja, seus corpos desta dimensão morreram, o que é dormir para os filhos de Deus. Recordam quando Lázaro morreu? Jesus disse que Lázaro dormia, e eles criam que estava dormindo, literalmente não morto. Mas Jesus falou claramente, porque eles diziam, se dorme, está bem. Mas Jesus então disse, Lázaro, nosso amigo, morreu. Então compreenderam que esse dormir do qual Cristo falava era a morte física, e a morte física para o Filho de Deus é, diante de Deus, dormir. Porque em seguida despertará em um novo corpo, eterno e glorioso, no último dia. E agora, para os que dormiram, neste tempo final, somente será umas poucas horas de sono para os que dormiram durante a sétima era da Igreja Gentia e alguns dos nossos que dormiram não chegarão há muito tempo dormindo, porque em breve os mortos em Cristo despertarão, ou seja, ressuscitarão em corpos eternos. Por isso diz, só recordem que são umas poucas horas de sono e descanso até que nos encontremos. Recordem que aqueles que ficam vivos não atrapalharão os que dormem, porque a trombeta de Deus, essa última trombeta, a sexta já soou. E essa última trombeta, como o último selo, será a vinda do Senhor. Soará, e os mortos em Cristo se levantarão primeiro. Só é um descanso até esse momento. Agora vejam o que é a sétima trombeta para o povo hebreu. A sétima trombeta para o povo hebreu é o sétimo selo para a Igreja Gentia, é a vinda do Senhor. E quem soa a sétima trombeta para o povo hebreu? Moisés e Elias. Eles são os que soam, os que proclamam, os que revelam a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
em sua obra de reclamação, vindo como filho do homem e filho de Davi, para se sentar no trono de Davi. E quem proclama o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo? Diz, vamos ver na página 47 do livro de Citações, que contém um extrato da mensagem As 10 Virgens, pregada em 1960 pelo reverendo William Branham. Este extrato, contido na página 47 do livro de Citações, versículo 402 diz: E nós que vivemos e tivermos ficado até a vinda do Senhor, não evitaremos ou impediremos os que dormem. Esses preciosos que selaram seu testemunho com sangue, não impediremos ou atrapalharemos os que dormem, porque soará a trombeta. Algo acontecerá. Esse algo evangélico soará o anúncio da sua vinda. O que soará essa sétima trombeta? Soará o anúncio da sua vinda. Soará a segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem que o povo hebreu receberá neste tempo final, sob a sétima trombeta, que é a trombeta que está sob os ministérios das 2 oliveiras e 2 castiçais, ou seja, sob os ministérios de Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias para o povo hebreu soarão a sétima trombeta. E o ministério de Jesus para a igreja do Senhor Jesus Cristo soará o sétimo selo. Agora, vejam como esse algo evangélico que é o evangelho do reino, a grande voz de trombeta do evangelho do reino soará, revelará, proclamará a segunda vinda de Cristo. Como o leão da tribo de Judá, como o rei dos reis e senhor dos senhores, e isso é para o povo hebreu a sétima trombeta de Apocalipse capítulo 11, versículo 15, soando, e para a igreja do Senhor Jesus Cristo, isso é também a trombeta final ou grande voz de trombeta soando, e também é o sétimo selo sendo aberto para a igreja do Senhor Jesus Cristo, pelo mesmo Senhor Jesus Cristo vindo em Espírito Santo e se manifestando por meio do seu anjo mensageiro e manifestando o ministério de Jesus pela segunda vez através do seu anjo mensageiro. E depois para o povo hebreu será Cristo manifestando os ministérios de Moisés e Elias em seu anjo mensageiro para o povo hebreu. E soando a sétima trombeta, que é a segunda vinda de Cristo para o povo hebreu. Vejam vocês, a sétima trombeta, como sétimo selo, é a vinda do Senhor. E agora o sétimo selo, quem o tem? Ou tem o anjo que era diferente dos demais. Este anjo que se encontra aqui formando a peruca branca do Senhor Jesus Cristo. Este é o anjo forte que desce do céu, vestido nessa nuvem, o qual se cumpriu em 28 de fevereiro de 1963. E agora desce do céu vestido de uma nuvem para, assim como os 7 anjos mensageiros tiveram seus ministérios ao estar em carne humana, nas eras correspondentes, a era correspondente a cada mensageiro, agora para o sétimo selo,
que é esse anjo que era diferente dos demais, ser manifestado e ser aberto esse mistério na terra, ser aberto o sétimo selo na terra, tem que vir esse anjo velado e revelado em carne humana no último dia no anjo do Senhor Jesus Cristo. E por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo se manifestar e revelar o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. E agora vejam vocês como, desde 1963, apareceu o sinal do Filho do Homem no céu. E já transcorreram quantos anos? Já transcorreram uns 35 anos desde que este grande evento aconteceu no céu. Assim como quando Jesus Cristo teve seu ministério e teve sua entrada triunfal em Jerusalém, já tinham transcorrido 33 anos de ter aparecido a estrela de Belém, que foi o sinal da primeira vinda do Filho do Homem em carne humana. Foi o sinal da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor em carne humana, manifestado em toda a sua plenitude. Esse sinal já tinha 33 anos que tinha sido visto no céu. E esteve sendo visto por 2 anos. E muitas pessoas ignoraram esse sinal que foi visto no céu. E já do sinal do Filho do Homem no céu, e da segunda vinda de Cristo, transcorreram 35 anos, e há pessoas que ainda não sabem que essa nuvem misteriosa que apareceu sobre os céus do Arizona em 28 de fevereiro de 1963 continha os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e o anjo que era diferente dos demais vindo nessa nuvem. O anjo forte vindo vestido nessa nuvem, em uma nuvem, vindo com esses anjos das 7 eras da igreja gentia, para, no último dia, ser manifestado na terra em carne humana e ter seu ministério nessa terra e clamar, como quando um leão ruge e os 7 trovões, que é a voz de Cristo, emitirem suas vozes e falar à sua igreja o mistério da sua vinda em carne humana em seu anjo mensageiro. Agora, o anjo forte no tempo do fim é quem dirá: o tempo não é mais. E nessa manifestação do anjo forte, por meio do seu anjo mensageiro, estará revelando que o tempo terminou. Agora, podemos ver que tudo isto toma um lapso de tempo, um período de tempo, desde 63 até este tempo no qual nós vivemos, onde este anjo forte esteve realizando uma obra a qual está profetizada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E esteve tendo o ministério do último dia, onde a trombeta que estaria tocando o 7º anjo da 7ª era da igreja gentia seria entregue de novo a Cristo, manifestado através do seu anjo mensageiro. E por isso ele diz que ele tem que entregar essa trombeta. Diz: agora recordem, e lhes disse que eu devolveria esta grande trombeta.
Ele, como precursor da segunda vinda de Cristo, teve a oportunidade de pregar a mensagem e de precursar a segunda vinda de Cristo, e teve a oportunidade de ter a espada do rei, e a espada é a palavra do rei, dos reis e senhor dos senhores que vem, no cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19. Assim que teve temporariamente essa espada, que é a palavra de Deus, para, em seguida, entregá-la a outro, como ele disse. Vejam, ele diz que ele devolverá essa trombeta a outro. E agora, no livro dos selos, em espanhol, orando, ele diz: depois, quando me chegar o tempo de descanso, quando chegar lá ao rio e me chegarem as ondas, ó Deus, concede que possa entregar essa espada a outro que seja honrado e leve a verdade. Agora vejam que a espada é a palavra, a espada de 2 fios que sai da boca do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. Ou seja, sai do véu de carne, através do qual o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, que é Cristo vindo no último dia, estará falando. Portanto, sai da boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e a boca de Deus sempre foi os profetas de Deus. E a boca de Deus, a boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a boca do Espírito Santo no último dia será o véu de carne que ele terá, através do qual estará falando no último dia. Dele sairá essa espada afiada de 2 fios. E a trombeta que devolverá o precursor da segunda vinda de Cristo, a devolverá ao que vem com essa espada afiada de 2 fios. E essa trombeta é o Evangelho do Reino, o qual será pregado no último dia pelo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, o qual será a palavra encarnada em um homem. E desse homem sairá essa espada de 2 fios, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino. Desse homem sairá o som dessa grande voz de trombeta, que, assim como a 7ª trombeta e o 7º selo são a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor sendo proclamada é a grande voz de trombeta soando, e é a espada saindo da boca do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda da palavra encarnada em um homem. Agora podemos ver o mistério do anjo forte que desce do céu vestido de uma nuvem, o anjo forte no tempo do fim. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, encontraremos que para 1966 começou o 7º milênio. O 6º milênio chegou até 1965. Mas vejam vocês, antes de começar o 5º milênio, 2000 anos atrás, Cristo, já de 3 a 7 anos antes, tinha nascido em Belém da Judéia. E agora,
encontramos que antes de chegar a 1966, antes de começar o sétimo milênio, isto é, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, o sinal do Filho do Homem já estava manifestado no céu, assim como o sinal da primeira vinda do Filho do Homem 2000 anos atrás esteve manifestado no céu, antes de começar o quinto milênio, que foi o primeiro dos 3 últimos dias diante de Deus, o qual é o primeiro dos 3 últimos milênios. E agora, antes de começar o sétimo milênio, o sinal do Filho do Homem já esteve no céu. No ano 1963, em 28 de fevereiro. Ou seja, que de 2 a 3 anos antes de começar o sétimo milênio, já estava o sinal do Filho do Homem no céu, mostrando que na terra a vinda do Filho do Homem estaria se realizando e estaria começando seu ministério, o Filho do Homem, por meio do seu véu de carne que ele teria para o tempo final, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Ao redor de 1963, o ministério do anjo do Senhor Jesus Cristo tinha que começar. E vejam vocês, já transcorreram 35 anos desde aquele tempo, de 28 de fevereiro de 1963. Assim como transcorreram 33 anos desde o sinal da estrela de Belém no céu e o nascimento de Jesus, o véu de carne, onde o anjo do pacto esteve manifestado por 33 anos. Seu começo foi algo secreto. Mas depois, quando já tinham transcorrido 29 anos e meio, se abriu publicamente ao povo hebreu o mistério da primeira vinda de Cristo, mesmo que nem todos creram na primeira vinda de Cristo, mas os escolhidos de Deus creriam na primeira vinda de Cristo, pois ele disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E quem é de Deus, a voz de Deus ouve. E para o último dia, para o chamado dos escolhidos de Deus, do último dia para a era da pedra angular e dispensação do reino, esse chamado de grande voz de trombeta ou trombeta final, o faz o mesmo Cristo vindo, Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro. E através do seu anjo mensageiro, escutaremos a voz de Cristo, chamando e juntando os seus escolhidos no último dia. Vem com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, revelando o mistério da vinda do anjo forte no tempo do fim, ou no tempo final. E com essa mensagem é que são chamados e juntados os escolhidos de Deus no último dia. Essa é a trombeta de Deus soando neste tempo final e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. E é também a voz de arcanjo, porque é a voz de Cristo por meio de um mensageiro dispensacional. Quando se fala de um mensageiro de uma era, se fala de um anjo, mas quando se fala de um mensageiro dispensacional, se fala de um arcanjo. E agora é com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Assim é o chamado para todos os escolhidos de Deus no último dia. E com essa mensagem da trombeta final soando,
Os escolhidos são chamados e juntados. Essa é a grande voz de trombeta. E enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos. Essa grande voz de trombeta que revela o mistério da vinda do anjo forte do mensageiro a Israel, que vem para o povo hebreu, mas primeiro vem à sua igreja gentia. E vem velado em carne humana em seu anjo mensageiro. Mas seu anjo não é o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando o ministério de Jesus pela segunda vez, e o ministério de Moisés pela segunda vez, e o ministério de Elias pela quinta vez. Quando o sétimo selo é aberto à igreja de Jesus Cristo, isso é o mistério da vinda do anjo forte, da vinda de Cristo, velado em carne humana em seu anjo mensageiro, sendo revelado esse mistério à igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério do sétimo selo, do qual o precursor da segunda vinda de Cristo disse que viria, como veio João Batista e como veio o nascimento de Jesus. Mas disse que no princípio, no começo, isso seria um mistério por completo. Ou seja, em seu começo, diz, na página 472 do livro dos selos, em espanhol diz, notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo. Qual é a mensagem do tempo do fim? O sétimo selo, ou seja, a segunda vinda de Cristo. Não há outra mensagem para ser pregada no tempo do fim, ou seja, no sétimo milênio. Agora diz, Ele nos revelou 6 selos, mas não diz nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Quando começar, será algo secreto, segundo a Bíblia. Como foi secreto, segundo a Bíblia? Não em toda a sua totalidade foi secreto para muitas pessoas o mistério da primeira vinda de Cristo, enquanto estavam transcorrendo esses primeiros 29 anos e meio. Mas na semana número 70 da profecia de Daniel, o Messias tinha que estar na terra e começar seu ministério, e na metade da semana morrer. Mas como ia começar seu ministério e depois na metade da semana morrer, se não tinha nascido? Tinha que nascer primeiro, crescer e chegar à idade correspondente para ter seu ministério, o qual começou como aos 29 anos e meio, ou seja, nessa década dos 20, começou seu ministério e o terminou aos 33 anos e cumpriu o propósito da sua vinda, o qual seria cumprido em toda a sua plenitude nesses 3 anos e meio. E ao final dos 3 anos e meio, foi que chegou ao seu final a primeira vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto em carne humana no véu de carne, chamado Jesus. E agora, o sétimo selo, que é a segunda vinda de Cristo, diz que será, quando começar, algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem, Apocalipse 10, 1 a 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. E estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. E está falando para aquele tempo, do tempo do fim, da abertura do sétimo selo. Mas vejam vocês,
O sétimo selo, quando começar, será completamente um segredo. Será um segredo por completo. E agora vejam vocês como o sétimo selo sendo o anjo que era diferente dos demais. Quem tem o sétimo selo? Sua vinda em carne humana, na terra, em seu anjo mensageiro, ungindo e começando seu ministério, começando o ministério do sétimo selo, começando o ministério do anjo que era diferente dos demais, por meio do seu anjo mensageiro. Tudo isso, vejam vocês, em seu começo, era um segredo por muitos anos, até que, de 1974 a 1977, foi aberto esse mistério aos escolhidos de Deus. Mas vejam, de 63 a 74 são 11 anos, e de 63 aos 77 ou 78 são uns 15 anos. E se o levamos até este tempo final, para o povo hebreu, já de 63 a 98 são 35 anos do sétimo selo e do ministério do anjo, que era diferente dos demais. O ministério do anjo forte, que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 a 11. O anjo forte no tempo do fim. Vejam vocês, tendo seu ministério, esse anjo que era diferente dos demais, por meio do seu anjo mensageiro. E agora, para o tempo do fim, vejam vocês, podemos ver que seria um ministério que iria em uma forma progressiva até chegar à etapa em que, por meio desse ministério do anjo forte que desce do céu, através do seu anjo mensageiro, estaria se revelando o mistério do sétimo selo, estaria se abrindo esse mistério, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois será aberto, sob a sétima trombeta, esse mistério da vinda do anjo forte, será aberto ao povo hebreu, e o povo hebreu dirá: isto é, o que nós estamos esperando. O que o povo hebreu está esperando? Está esperando a vinda do Messias. A vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, vindo em carne humana, em um homem, deste tempo final. Quando os rabinos hebreus falam sobre a vinda do Messias, ou perguntam sobre a vinda do Messias, e perguntam o que eles estão esperando quanto à vinda do Messias, e o que será o cumprimento da vinda do Messias para o povo hebreu, eles dizem: será um profeta. Será um profeta. Pois nesse profeta virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo forte, que desce do céu. Em Apocalipse capítulo 10, virá em carne humana, em um profeta manifestado no fim do tempo ou tempo final. Virá no sétimo milênio manifestado em carne humana para o povo hebreu e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque é o mesmo anjo, o qual é o mensageiro a Israel e vem por sua igreja gentia. É o anjo que era diferente dos demais, o qual tem o sétimo selo vindo à terra em carne humana. Ali, nesta constelação de anjos, ele está em seu corpo teofânico, mas ele tem que tomar um corpo de carne humana, dessa terra, deste tempo final. Ele tem que tomar um véu de carne, um homem,
deste tempo no qual se velar e se revelar à sua igreja e depois ao povo hebreu. E esse homem é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo vir o anjo do Senhor Jesus Cristo e ouve a voz de Cristo por meio do seu anjo, estará recebendo o anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, velado em carne humana em seu anjo mensageiro e revelado através do seu anjo mensageiro. Mas o anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. O anjo de Jesus Cristo não é o anjo forte, mas nele estará o anjo forte, velado e revelado, através de carne humana, falando à sua igreja. Todas essas coisas que em breve devem acontecer, e estará falando à sua igreja com essa voz dos 7 trovões, e estará revelando o mistério do 7º selo, mistério da sua vinda em carne humana no último dia. Agora podemos fazer a diferença entre o anjo de Jesus Cristo e o anjo forte, Jesus Cristo, que desce do céu, vestido de uma nuvem, para em seguida se velar e se revelar em seu anjo mensageiro e aparecer no meio da sua igreja gentia, revelando o mistério da sua vinda. E em seguida se revelar ao povo hebreu sob a 7ª trombeta, e assim revelar ao povo hebreu o mistério da sua vinda. Agora o povo hebreu está esperando essa grande manifestação prometida por Deus. Agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem Festa das Trombetas, página 48, diz: notem, vejam aqui, o ministério será Moisés e Elias, mudando e chamando Israel das tradições judaicas, em que tinham estado confundidos, sendo profetas. Eles crerão, Cristo chamando-os à festa da expiação, deixando-os que reconheçam Cristo. Eles dirão: Ele vem. Ele estará aqui. Os judeus estarão se reunindo, coisas assim. Então, quando ele vier, dirá: aqui estou. Ou seja, se revelará. Agora podemos ver também o porquê, quando o reverendo William Branham, sendo um profeta e tendo manifestado nele o ministério de Elias pela 4ª ocasião, quis ir ao povo hebreu para pregar Cristo com a mensagem do Evangelho da Graça. O anjo o proibiu. Diz, vejam vocês, na página 47, diz, do livro ou da mensagem Festa das Trombetas. Vejam, justamente, notem, o ministério de Moisés e Elias. Agora, todos entendem? Deixe-me dizer outra vez. O ministério de Moisés e Elias entra entre a 6ª e a 7ª trombeta, serão 2 profetas. Israel sempre cria em seus profetas. Agora, por que me disse o Espírito Santo quando comecei para acima
a mostrar que ele era o Filho de Deus? Disse, ainda não. Vocês recordam, faz como 5 anos, com rumo à Índia, disse, não faças. Ou seja, isso foi quando em seguida quis ir ao povo hebreu para pregar. Agora vejam vocês. Eu disse, eles disseram, se este for o Messias, que vejamos fazer o sinal do profeta. Cremos em profeta. O irmão Leu e Petrus, e eles me enviaram essas Bíblias. Quando ele deu 1 milhão delas aos judeus que vinham do Irã, e de todas as partes regressavam se reunindo, se fez uma nação. Eu pensei, essa é minha hora. Eu já estava no Cairo, Egito. Ele disse, não faças agora, disse a Elias. Porque o ministério de Elias estava em sua 4ª manifestação. Disse, não faças agora. A hora não está ainda. E o nosso irmão Branham cria que era a hora, na hora do seu ministério. Que era na hora do ministério do 4º Elias. Mas o Espírito Santo disse que não era a hora ainda. A hora não está ainda. Então regressei para casa. Vá. Moisés e Elias têm que chamar. O jubileu de Pentecoste ainda está passando. Ou havia até agora. Vem, agora a festa das trombetas tem que ser conhecida. E está aqui em Malaquias 4. Não está relacionada com essa ali, de nenhum modo. De nenhum modo. Notem, o ministério será Moisés e Elias. Vem porque nosso irmão Branham não podia ir ao povo hebreu para pregar Cristo com a mensagem do Evangelho da Graça, porque isso é para o ministério de Elias em sua 5ª manifestação e o ministério de Moisés em sua 2ª manifestação. E o ministério de Elias em sua 5ª manifestação será um homem ungido deste tempo, com esse Espírito, diz. Eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse Espírito, porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram, o Espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Página 399 do livro dos selos. Isto foi quando perguntaram se o Elias que pregaria ao povo hebreu seria Elias Tisbita, ou seria um homem deste tempo, ungido com esse Espírito. Ele disse que será um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, no qual estará a 5ª manifestação do ministério de Elias. E Moisés será também um homem deste tempo, ungido com esse Espírito, e a manifestação do ministério de Jesus pela 2ª vez será um homem ungido com o Espírito de Cristo, onde estará sendo operado o ministério de Cristo por 2ª ocasião. E o homem onde estará a palavra, o verbo encarnado, operando o ministério de Jesus por 2ª vez, e o homem onde estará o ministério de Elias pela 5ª vez, e o homem onde estará o ministério de Moisés pela 2ª vez será o mesmo homem. Será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem virá com seus anjos. Onde estiver o Filho do Homem manifestado, cumprindo sua vinda, aí estarão os anjos do Filho do Homem, que são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias, de Moisés pela 2ª vez e de Elias
pela quinta vez. E aí estará o ministério de Jesus pela segunda vez, manifestado na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E assim é como o anjo forte que desce do céu estará manifestado em carne humana no tempo do fim. No meio da sua igreja primeiro e depois estará com o povo hebreu. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos, porque este é o tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo para ser chamada e juntada na era da pedra angular pela mensagem do Evangelho do Reino, que é a grande voz de trombeta ou trombeta final, e que é também a voz dos 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, nos revelando o mistério da sua vinda, nos revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, das quais a vinda do Senhor é a principal. E, portanto, todas as demais coisas que devem acontecer giram ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do anjo forte que desce do céu no tempo do fim e se vela em carne humana em seu anjo mensageiro e se revela através de carne humana através do seu anjo mensageiro e nos revela todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Agora vimos o mistério do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 11. E vimos que o anjo que desce do céu vem com o livrinho aberto em sua mão, o revela, o dá para que o coma. O anjo mensageiro de Jesus Cristo que estará aqui na terra, o qual foi representado em João Apóstolo, recebendo esse livrinho e comendo esse livrinho. Este anjo de Jesus Cristo é parte do corpo místico de Cristo. É um dos escolhidos de Deus no último dia, do corpo místico de Cristo na era da pedra angular. E é o mensageiro do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular, através do qual o anjo forte que desce do céu estará manifestado no último dia, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, chamando e juntando os seus escolhidos e nos preparando para ser transformados e raptados neste tempo final. Esse mistério é para ser revelado à igreja de Jesus Cristo, aos escolhidos de Deus e depois ao povo hebreu. O mundo não poderá compreender o mistério da segunda vinda de Cristo. Mesmo que estará aberto este mistério, se cumprindo este mistério neste tempo final. Como também não puderam compreender o mistério da primeira vinda de Cristo, o qual disse que tinha descido do céu e todos estavam esperando a vinda do Messias do céu, e entretanto, vejam vocês, apareceu manifestado em um véu de carne chamado Jesus, que nasceu em Belém da Judeia, porque a parte humana sempre tem que ser dentre os seres humanos, tem que ser um homem dessa terra, para o cumprimento da primeira vinda de Cristo e para o cumprimento da sua segunda vinda também. E agora, podemos ver o mistério do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. Esse é o mistério do sétimo selo, o mistério do anjo, que era diferente dos demais, o qual apareceu em 28 de fevereiro de 1963, nessa nuvem formada por anjos, e ele é o anjo principal que se encontra nessa nuvem, porque ele é o anjo principal na igreja, em sua igreja, o qual estará manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro neste tempo final. Por isso era tão diferente dos demais anjos das 7 eras da igreja gentia. E por isso seu ministério e sua mensagem no último dia será tão diferente dos ministérios dos 7 anjos mensageiros e das mensagens que pregaram os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia.
Agora vimos o mistério do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, que é o mesmo cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. O mistério do anjo forte no tempo do fim é sua vinda, se velando em carne humana e se revelando através de carne humana em seu anjo mensageiro. Se encontrarmos esse véu de carne, o anjo mensageiro de Jesus Cristo, encontraremos nele manifestado o anjo forte de Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. O encontraremos manifestado nele, ministrando. O encontraremos em seu ministério de leão da tribo de Judá, de rei dos reis e senhor dos senhores. O encontraremos clamando como ruge um leão e nos falando com essa voz dos 7 trovões e nos revelando o mistério do 7º selo, ou seja, o mistério deste anjo que era diferente dos demais. O mistério do 7º selo é esse anjo forte que era diferente dos demais, o qual para o último dia estará na terra, velado em carne humana, no anjo do Senhor Jesus Cristo, o qual será um redimido com o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam vocês como dentre seus irmãos, ele tomará um véu de carne e através desse véu de carne se ocultará, se velará e se revelará através desse véu de carne. Isso é o anjo forte no tempo do fim. E por meio dessa manifestação em carne humana, estaremos escutando que o tempo não será mais. Isso foi o que viu também o profeta Daniel no capítulo 12 do seu livro e também no capítulo 7, versículos 13 ao 14. E também capítulo 7 e outras passagens mais do capítulo 7. Tudo isso que Daniel viu em seguida em Apocalipse está explicado com mais luz, mas em símbolos para ser cumprido neste tempo final. Sempre as pessoas tropeçaram no véu de carne que Deus usou nas diferentes eras e diferentes dispensações. Tropeçaram nos véus de carne os profetas do Antigo Testamento e tropeçaram no véu de carne Jesus, no qual Deus esteve velado e revelado em toda a sua plenitude. Tropeçaram também nos apóstolos de Jesus Cristo e tropeçaram nos 7 anjos mensageiros de Jesus Cristo e tropeçarão também no anjo do Senhor Jesus Cristo, onde estará o anjo forte, velado e revelado em carne humana e por meio de carne humana, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. O maior mistério que é revelado à Igreja de Jesus Cristo é o mistério do 7º selo. O mistério da vinda do anjo forte no fim do tempo, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Mas vejam vocês, o precursor disse que tudo seria simples. Ele disse, será de uma forma tão simples que se não vigiarmos, nos passará despercebido. Agora continua dizendo na página 472, onde estávamos lendo, continua dizendo, no domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre sede humildes, recorde que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade,
não percebia o que estava falando, mas agora vejo bem. Será de uma forma tão humilde, a pessoa pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. Como veio João Batista? Veio ungido com o espírito e virtude de Elias, com o ministério de Elias em sua terceira manifestação. E agora o sétimo selo vem com o ministério de Elias em sua quinta manifestação. E também vem com o ministério de Moisés em sua segunda manifestação. E agora também diz, vem como o nascimento do nosso Senhor lá em um estábulo. Glória a Deus. A hora está à mão. Aqui estamos, ó irmãos. Agora vem como o nascimento do Senhor lá em um estábulo. Vem com o ministério de Jesus pela segunda vez, o sétimo selo, o anjo que era diferente dos demais. Vem com esse ministério manifestando pela segunda vez, porque ele é quem tem tanto o ministério de Jesus como o ministério de Moisés, como o ministério de Elias. Ele é o único que tem ministérios, porque ele é o anjo do pacto, o qual, para o último dia, virá manifestado em carne humana. Ele é o mesmo Jesus que esteve manifestado 2000 anos atrás, em carne humana. Ele é o mesmo anjo do pacto que foi chamado no Novo Testamento Jesus. Por isso, quando apareceu a Saulo de Tarso no caminho a Damasco, naquela coluna de fogo ou luz mais forte que o sol, disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitares contra o aguilhão. E Saulo diz: Senhor, quem és? E essa voz que saía dessa luz, como saiu essa voz dessa mesma luz, dessa mesma coluna de fogo, falando a Moisés no Monte Sinai? Agora lhe diz, vejam vocês, a Moisés disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E a Saulo diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Porque o Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. É o mesmo anjo do pacto, velado em carne humana, na pessoa de Jesus. E para o último dia, regressará o anjo do Senhor, o anjo do pacto, chamado no Novo Testamento Jesus, virá velado em carne humana no anjo do Senhor Jesus Cristo. E isso será o verbo, a palavra, encarnada em um homem deste tempo final, que será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora, vejam como vem o sétimo selo. Vem como o nascimento de Jesus lá em um estábulo. E vem como veio João Batista. João Batista veio como Elias, que tinha que vir naquele tempo. E o sétimo selo vem como o quinto Elias. E vem como quem vem prometido em Apocalipse capítulo 10, o anjo forte, vindo, manifestado em carne humana, vem como o ministério de Jesus pela segunda vez no último dia. Agora, quando veremos então o nosso amado Senhor Jesus Cristo em seu corpo? Ou veremos quando nós formos transformados? Então, seremos arrebatados nas nuvens, arrebatados ao céu para receber o Senhor no ar. E assim estaremos sempre com o Senhor. E todos estaremos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Todos estaremos com o corpo glorificado como o do nosso Senhor Jesus Cristo, e todos estaremos com o nosso corpo teofânico dentro desse corpo glorificado. E assim estaremos todos como nosso irmão mais velho, nosso amado Senhor Jesus Cristo.
quando formos à imagem e semelhança de Jesus Cristo com o corpo novo, então o veremos. Enquanto isso, estaremos vendo o anjo forte, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo e Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro no último dia, operando em seu anjo mensageiro o ministério de Jesus pela segunda vez, o ministério de Moisés pela segunda vez e o ministério de Elias por quinta vez, soando a trombeta final, que é essa grande voz de trombeta, a sétima trombeta para o povo hebreu, o qual para a igreja de Jesus Cristo é o sétimo selo, ou seja, a vinda do Senhor. A sétima trombeta e o sétimo selo são uma só coisa, a vinda do Senhor, a vinda do anjo forte no tempo final. Velado e revelado em carne humana em seu anjo mensageiro. Esse é o mistério deste anjo que desce do céu vestido de uma nuvem. Deste anjo que desce do céu e esteve com os 7 anjos das 7 eras da igreja gentia, todos em seus corpos teofânicos, e foi tomada a foto, foi tirada a foto destes anjos em seus corpos teofânicos, ou seja, nesta foto não estão os corpos físicos que os 7 anjos mensageiros tiveram e que o anjo, que é diferente dos demais, terá em sua manifestação no último dia, nem o corpo físico que teve em sua primeira vinda, aquele véu de carne chamado Jesus. Aqui somente estão os corpos teofânicos, tanto dos 7 anjos mensageiros como do anjo que era diferente dos demais. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o qual para o último dia estará velado e revelado em seu anjo mensageiro. Porque onde quer que estiver o verbo, a palavra, estará velado em carne humana, para por meio de carne humana se revelar, se expressar e revelar à sua igreja todas essas coisas que devem acontecer no último dia. Vimos o mistério do anjo forte que desce do céu. E vimos o ministério que teria neste tempo final. Estamos no tempo em que seu ministério chegará à parte culminante, onde grandes bênçãos divinas serão derramadas sobre a igreja de Jesus Cristo e depois sobre o povo hebreu. Agora, vejam vocês, como nessa terra estariam caminhando com o 7º selo, com o anjo que era diferente dos demais, com o anjo forte que desce do céu, e estariam caminhando com ele por muito tempo, muitos filhos e filhas de Deus. Mas ao final, perceberiam que era o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, que estaria falando por meio de carne humana através do seu anjo mensageiro. O anjo de Jesus Cristo poderá dizer, como Jesus disse 2000 anos atrás, eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu escuto, o que eu ouço o Pai falar, isso é o que eu lhes falo. E agora o anjo de Jesus Cristo poderá dizer,
à Igreja de Jesus Cristo. Eu não falo nada de mim mesmo, mas o que eu ouço, o anjo forte, o anjo que era diferente dos demais, o que eu ouço falar, isso é o que eu falo a vocês. E as obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas o anjo, que era diferente dos demais, o anjo forte que mora em mim, ele faz as obras. Ele é quem esteve fazendo esta obra que nossos próprios olhos estiveram vendo por muitos anos em Porto Rico, no Caribe e em toda a América Latina. Ele é quem está chamando e juntando com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino todos os seus escolhidos na América Latina e no Caribe neste último dia e os está reunindo na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, na era de ouro que é a era da pedra angular. E está nos revelando o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, e está nos preparando para sermos transformados e raptados neste tempo final. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo da vinda do anjo forte, no tempo do fim. O anjo forte no tempo do fim. Vimos como estaria o anjo forte no tempo do fim manifestado no meio da sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro. E vimos como estará manifestado no meio do povo hebreu no último dia, por meio do seu anjo mensageiro. E vimos os ministérios que estaria manifestando nessa manifestação através do seu anjo mensageiro. Os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias no fim do tempo. O anjo forte no tempo do fim. E onde estão os que veriam o anjo forte no tempo do fim manifestado através do seu anjo mensageiro? Aqui estamos, em Porto Rico, no Caribe e em toda a América Latina. E os que são de Deus escutarão a voz do anjo forte no tempo do fim, nos falando, por meio do seu anjo mensageiro, todas estas coisas que em breve devem acontecer. E o maior que ele nos revela é o sétimo selo, o mistério da sua vinda. Essa é a maior revelação que ele traz para a igreja do Senhor Jesus Cristo, sua igreja. Agora, chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. E estamos no tempo da era da pedra angular, a era do anjo forte, no tempo do fim. A era da pedra não cortada por mãos, a era de ouro do reino de Deus. Enquanto o reino dos gentios se encontra na era ou etapa dos pés de ferro e de barro. Era que desvanecerá. Porque a pedra não cortada por mãos, quando veio em Daniel capítulo 2, versículo 34 ao 45, diz que feriu a imagem nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E não ficou rastro dessa imagem. Foram esmiuçados os pés de ferro e de barro, as pernas de ferro, as coxas e o ventre de bronze, o peito e os braços de prata e a cabeça de ouro, ou seja,
que não ficou o rastro do império dos gentios, o qual começou com Nabucodonosor e termina neste tempo final, com o império do anticristo. Mas será tirado esse império, esse reino, para ser estabelecido o reino de Deus, o reino de Cristo, neste planeta Terra. Por isso é que vem o anjo forte no tempo do fim e dirá: o tempo não é mais. O tempo não será mais para 7 eras da igreja gentia. O tempo não é mais para o reino dos gentios. O tempo não é mais para os pés de ferro e de barro do reino dos gentios. Porque estamos vivendo no fim do tempo. Estamos vivendo no tempo do anjo forte que desce do céu. O anjo forte, no fim do tempo ou fim do século e no último dia. O anjo forte, no tempo do fim. Vimos tudo o que significa o anjo forte no tempo do fim, presente e manifestado. Todo o programa de Deus correspondente à segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo forte para o tempo do fim, gira ao redor da vinda do anjo forte no tempo do fim, velado e revelado em seu anjo mensageiro. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho do anjo forte no tempo do fim. Na sexta-feira, às 3 da tarde, estarei novamente com vocês para ver o mistério da morte de Cristo na cruz do Calvário. E estaremos vendo também algo muito importante, e é a segunda crucificação de Cristo, o qual não será fisicamente, mas espiritual. Ou seja, a crucificação da segunda vinda de Cristo. Como vai ser essa crucificação? E depois, no domingo, pela manhã, veremos a ressurreição, o mistério da ressurreição de Cristo. E depois, na tarde, veremos as coisas que devem acontecer. Todos esses mistérios estaremos vendo. E assim estaremos tendo um repasse de todas as coisas que nós já conhecemos. Porque já de todas essas coisas, Deus esteve nos falando desde 1974 até aqui. E a cada dia nos deixa ver mais claro todo este mistério da vinda do anjo forte no tempo do fim. Ou seja, a cada dia nos dá mais luz. Assim como o sol, na manhã, quando raia a alva, começa a iluminar, começa a se ver essa luz, esse resplendor, e as pessoas não veem o sol, mas em seguida, mais adiante, vem o sol e percebe que aquela luz era a luz do sol. E em seguida, à medida que vai se levantando o sol vai subindo. O que acontece? A luz se torna mais e mais clara, e as coisas que antes não se viam, porque era de noite, durante as 7 eras da igreja gentia, agora vão sendo vistas a cada dia mais claras, porque a luz do sol
de justiça, que é a vinda do anjo forte com seu rosto como o sol, nos ilumina. Todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Nos ilumina as Escrituras, nos abre as Escrituras e nos deixa ver o mistério contido em todas estas Escrituras. Vimos o anjo forte no tempo do fim. Eu vi o anjo forte no tempo do fim. E onde estão os que veriam o anjo forte no tempo do fim? Pois aqui estamos, crendo em sua mensagem neste tempo final. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, o anjo forte, prometidas para este tempo final, para a sua igreja, sejam sobre cada um de vocês e se materializem em cada um de vocês e em mim também. E em breve seja chamado e juntado até o último dos escolhidos e se complete assim o número do corpo místico de Cristo. E os mortos em Cristo sejam ressuscitados e nós, os que vivemos, sejamos transformados. E em seguida vamos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, conforme a promessa de Cristo. Depois da ressurreição dos mortos em Cristo e transformação de nós e manifestação de Deus em toda a sua plenitude, em seus escolhidos, nesse período de tempo de 30 a 40 dias. E em seguida sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, telespectadores, radioouvintes e os que estão através da internet e os que verão também esta conferência através da televisão. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e continuem passando uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando a todos. Antes da sexta-feira, pois nos veremos hoje mesmo. Os que estiverem na próxima atividade, a qual será também de comer, mas já comemos espiritualmente a palavra primeiro e depois estaremos no jantar que está preparado para todos. Pois todos estão convidados para estarem ali. Assim, que Deus continue abençoando a todos, Deus os guarde e nos veremos na próxima atividade. Vamos deixar aí quietinho, porque se começarmos a falar algo mais, nos encontraremos nos dias de Abraão. Ou seja, nos encontraremos como nos dias de Abraão. E vamos deixar isso quietinho aí para poder terminar nesta ocasião. Vamos recolher tudo que tem por aqui. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e que continuem passando um dia ou uma tarde cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E bom proveito espiritual e bom proveito literal ou físico também, ou material. Que Deus continue abençoando a todos.